Hello students, how are you today? Pessoal, como vocês estão hoje? Bem-vindo ao nosso canal TV Filha 3, canal criado para tirar as dúvidas, para que a gente possa estar o mais próximo possível, né? Espero que estejam todos bem, espero que estejam na segurança dos vossos lares. E o tema que nos traz aqui hoje é conjunções. Vamos estudar as conjunções ou conectivos. O que são conjunções ou conectivos? Como o próprio nome já diz, são palavras que conectam, que faz a ligação entre um termo e o outro da oração, que dão um sentido à frase. Se a gente muda esse sentido, a frase poderemos ter problema. E dentro dos conectivos, que são muito, a gente não vai estudar todos hoje, vamos conhecer as fanboys. Fanboys, vou logo dizendo, pessoal, fanboys não é nome de grupo de banda, né? Não é nem uma banda de garotos, né? Parece um nome assim sugestivo. Fanboys, o que é isso? Fanboys é um termo criado para que cada letra aqui de fanboys represente uma conjunção. Então, cada letrinha dessa, o F é uma conjunção, o A é outra, o N é outra e assim por diante. Eu vou aqui colocar e será dividido esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte eu vou falar sobre as fanboys. E na segunda parte eu vou lançar um desafio para vocês. Então veja, pessoal, vamos começar aqui. Let's go. Preste atenção, tá certo? Sigam aí o Teacher Fernando. Então nós temos aí como F a conjunção for. For significa pois e tem uma ideia de explicação. Como assim explicação? Eu aqui, quando usar essa conjunção, eu vou estar explicando algo que está acontecendo. Tá certo? E aí, como exemplo, para vocês compreenderem melhor, digamos que eu digo assim, por exemplo, uma frase. I am going to home. Aí aqui for I'm sick. I am going to home for I'm sick. O que é que acontece aqui, pessoal? Veja. O que é que eu tenho que observar aqui para vocês? Vocês têm que observar aqui na frase. Eu vou para casa, pois estou doente. Veja só. Se eu estou doente, aí eu vou para casa. Então aqui eu estou justificando, eu estou explicando que o motivo de ir para casa é porque estou doente. Só que a gente tem que analisar também que essa conjunção for, no sentido de explicação, de justificativa, não é a mais usada. Mas é a que está dentro das fanboys. A mais usada hoje, atualmente, a gente pode substituí-la da mesma forma por because. E a frase ficaria I am going to home because I'm sick. Então, nesse caso, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho tanto com for como com because a explicação da situação. Então, toda vez que eu fizer uma frase e nessa frase eu precisar explicar o motivo de algo está acontecendo, eu uso for ou because. Mas lembrando, for é a das fanboys. Então, precisou usar uma das fanboys, você não vai botar because, você vai usar for. Então, preste atenção a isso. Característica da preposição for é usada no meio de frases e após a vírgula. Outra fanboy com A é bastante conhecida. And.
significa e tem o sentido de adição. Como assim adição? Por exemplo, quando eu tenho numa operação matemática 2 and 2 is 4, 10 and 10 is 20, eu estou somando. Quando eu vou fazer uma listagem de algo, né, tipo milk, vírgula, bread and coffee, aí eu tenho, para separar o penúltimo elemento do último elemento, eu posso usar o and. Eu posso usar o and também para a questão de duas ideias. Eu faço isso e faço aquilo. Eu posso também usar o and para separar dois seres, né? I and you, eu e você. Mas aí vamos ver aí uma frase, pessoal. Eu posso ter essa frase aqui, por exemplo. She study for the test and I passed. She studied for the test and I passed. Repeat. She studied for the test and I passed. Ela estudou para o teste e passou. Então, por que eu usei o and? Porque as duas ideias se somam. Essas duas ideias se somam. Ela estudou para o teste ou para a prova e passou. Então, aí, como as duas ideias compartilham uma com a outra, faz parte uma da outra, combina uma com a outra, então usamos a conjunção and. Outra das fanboys. An. An é o nor. Significa nem e tem o sentido de negação. Como assim negação? É quando a gente diz que não é nenhuma coisa nem outra. Então, se eu digo que não é, por exemplo, nem carne nem peixe, eu estou dizendo que não é nenhum dos dois. E aí na frase sobre isso, eu posso dizer, por exemplo, they don't like fish nor they don't like fish nor I. Repeat. They don't like fish nor I. Eles não gostam de peixe, nem eu. Então, nós não gostamos. É a mesma coisa dizer assim: we don't like fish. Nós não gostamos de peixe. Só que se a gente tiver que usar a conjunção, a gente tem que prestar atenção. Qual é a característica, gente? No início é negativa e termina com a negação também. Então, ambas são negativas. Ambas são negativas. Então, quando a ideia inicial for negativa e a gente também aqui tiver que concordar de forma negativa, usamos o nor. O nor, por exemplo, pessoal, pode ser usado também quando aparecer na frase o neither. Quando a gente, por exemplo, assim, neither Paul nor Mike go to school. Neither Paul nor Mike go to school. Então, nem Paul nem Mike vão para a escola. Então, os dois não vão para a escola. Então, a gente também pode usar o nor quando no início da frase for neither. A sequência é essa. Primeiro neither e depois nor. Então, repitam comigo essas duas frases, gente. They don't like fish
nor I. Neither Paul nor Mike go to school. Então, lembre-se, ideia negativa inicialmente e concordando de forma negativa, finalizando a frase, usamos o nor. Quando tiver neither, não pense duas vezes. A gente usa nor depois. O B, gente, é bastante conhecido. But, mas, dá uma ideia de oposição. O que é essa oposição? É uma contradição, gente. É quando eu faço algo, mas não dá certo. Então, quando a ideia inicial for negativa e a final for afirmativa ou vice-versa, temos aí uma oposição, porque as ideias não combinam. É praticamente o oposto desse aqui. Quando essa ideia aqui concordou com essa outra, eu usei o and. Mas quando as ideias não combinam, a gente vai usar o but, sempre depois de vírgula e no meio de frase. Então, digamos que eu digo assim na frase: I studied for the test, vírgula, but I didn't pass. Veja aí o caso do but agora. I studied for the test. Repeat. I studied for the test, but I didn't pass. Eu estudei para o teste ou para a prova, mas eu não passei. Então, quais são os elementos aqui que vocês têm que são muito úteis para que você saiba? Inicialmente, nós temos uma afirmação e terminamos com uma negação. Nesse caso, o que é que acontece? Acontece a contradição. Você fez algo, mas não deu certo. Você tentou resolver o problema, mas não conseguiu. Você fez a atividade, mas não compreendeu. Ou seja, inicialmente afirmativo, final negativo, depois de vírgula, usamos o but. E vice-versa, gente. Pode começar negativamente, eu posso dizer assim: eu não estudei para o teste e passei. Também é uma contradição. Então, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai finalizar aqui e depois a gente tem a continuidade no outro vídeo sobre as que faltam: o O, o Y e o S. Nos encontramos daqui a pouco.